Boa noite a todos. Graças a Deus Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Conselho da Igreja, na pessoa do pastor Márcio, que nos concede esse privilégio de estarmos aqui nessa noite compartilhando as Escrituras com os irmãos. Pela manhã nós estivemos aqui compartilhando a respeito do projeto missionário que nós estamos desenvolvendo para a plantação de igrejas e formação de pastores lá no Chile. Temos também um breve estudo pela parte da manhã aqui, e essa noite nós iremos expor as Escrituras no Evangelho de Marcos. Gostaria que você pudesse abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo número 4, do verso 35 até o verso de número 41. Mesmo assentados, nós iremos compartilhar a leitura da Escritura. No mesmo dia, ao entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo no barco, assim como estava. Havia outros barcos com ele. Nisso levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiam o barco, de tal maneira que ele já estava enchendo. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus lhes disse: por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Eles se apavoraram muito e disseram uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, por tua revelação, e agora nós rogamos a ti a tua iluminação, o teu bendito Espírito Santo, no entendimento do texto revelado. Nós te pedimos sabedoria, te pedimos, Espírito Santo, fidelidade ao que sair da boca do nosso Deus, como também fidelidade à intenção autoral. Nós rogamos isso, Senhor, e que o teu bendito Espírito Santo também nos ajude nas devidas aplicações ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, corresponder com a tua Escritura, com a tua vontade, ó Deus amado, para a glória de Deus Pai. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Queridos, o livro de Marcos é interessante, porque se como nós pegamos aí os primeiros 5 capítulos de Marcos, nós vamos ver esses capítulos como se estivessem infestados de demônios. Mas aí nós aprendemos também com isso a autoridade do nosso mestre. Nós vimos nesses capítulos o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, sobre a morte, sobre enfermidades, sobre a própria natureza, nesse texto que nós acabamos de ler. E o livro de Marcos, ele tem muito a nos ensinar com relação ao verdadeiro discipulado. Se você ler com bastante atenção o Evangelho de Marcos, você verá algo interessante nas narrativas de Marcos. Sempre que Jesus irá realizar algum feito extraordinário, ele tem o seu grupo menor, no caso, os discípulos, juntos dele. E o que Jesus objetiva com isso é discipular esses discípulos
para que eles posteriormente venham ser os homens que irão dar prosseguimento no ministério de Jesus, levando a palavra até os confins da terra. Isso nos chama muita atenção no Evangelho de Marcos. Quando nós chegamos aqui no Marcos, capítulo de número 5, no verso 35, é interessante nós observarmos isso aqui, que no mesmo dia, ao entardecer, no verso 35, um ponto aqui para nós observarmos, no verso 36, vai nos dizer, levaram consigo. No 36 ainda, havia outros barcos com ele. No verso 37, as ondas invadiam o barco, já estava enchendo. No 38, dormindo sobre, mestre, não te importa que pereçamos. No 40, porque sois tão medrosos? E no verso 41, mas quem é este? Quando nós observamos essas frases ditas aqui no Evangelho, a impressão que nós temos é que essa narrativa, ela foi contada a alguém, que esse narrador que conta esse acontecimento, ele estava presente nesse acontecimento aqui. Essas provas aqui no próprio texto nos levam a crer, nos levam a ter esse entendimento. Por exemplo, na formação do cânone da Escritura, no critério de escolha dos livros que iriam compor o cânone sagrado, uma das regras, das normas que era exigida é que o escritor, ele tinha que ser um apóstolo ou um profeta, ou ter recebido uma influência direta de um apóstolo ou de um profeta. No caso aqui, nós sabemos que o escritor do Evangelho, desse Evangelho, é Marcos, e nós sabemos que o Marcos recebeu influência direta do apóstolo Pedro. Então, Pedro, no meu entendimento, é quem narra essa história para Marcos, e Marcos, conduzido pelo Espírito Santo, a registra no texto sagrado. Mas é interessante no verso 35, que no mesmo dia ao entardecer disse-lhes, passemos para o outro lado. E aqui nós já temos o nosso primeiro ponto, nós queremos tratar com os irmãos. O que nós percebemos aqui, queridos, nesse verso 35, é que Jesus é o maior interessado, ele é o maior responsável, ele é a causa primeira e a causa última na propagação desse bendito Evangelho. Quando nós voltamos um pouco para Marcos capítulo 1 e o verso de número 38, observe aí na Escritura, por favor. Marcos 1, verso de número 38. Olha o que o nosso bendito Salvador vai nos dizer. Ele lhes disse, vamos a outro lugar, aos povos vizinhos, para que eu pregue naquela região também, pois vim para isso. Ele saiu, portanto, a percorrer toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então Jesus Cristo, ele faz essa convocação aqui no verso 35 para os seus discípulos, para que passe para o outro lado, porque Jesus tem uma agenda do outro lado, do chamado, nós chamamos de mar, mas na verdade não é um mar, é um lago, o lago da Galileia. Jesus tem uma agenda lá do outro lado. Jesus, do outro lado, ele vai topar com uma pessoa, um homem possesso de espíritos imundos. Jesus, ele vai ter que ir à casa de um homem piedoso, um membro da sinagoga, chamado Jairo, que a sua filha está prestes, está enferma, está prestes a falecer. Nesse interim, ele será, entre aspas, interrompido por uma mulher que tem uma hemorragia crônica, incurável, e essa mulher, ela toca nas vestes do nosso bendito Redentor, ela é curada, e só assim Jesus depois se desloca até a casa de Jairo, ressuscita a sua filha. Então essa é a agenda que Jesus tem para cumprir do outro lado, do lado da Galileia.
Mas o interessante é que, para o cumprimento dessa agenda, é Jesus quem convoca os seus. A obra missionária, antes de tudo, ela é uma convocação do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Nós plantamos igreja, nós formamos líderes, nós atendemos a esse apelo à obra missionária, preparamos missionários, enviamos missionários, sustentamos missionários. A igreja deve fazer isso sim, mas conforme aqui o verso 35, a palavra inicial, a convocação, quem tem a missão, quem é o dono da missão, quem tem a agenda a ser cumprida, é o nosso próprio Senhor Jesus. E é Ele quem nos convoca. É Ele quem nos convoca a atravessarmos as fronteiras, atravessarmos os limites das cidades, atravessarmos o distanciamento cultural e proclamarmos esse bendito Evangelho. No verso 36, nós podemos observar eles deixando a multidão, levaram consigo no barco, assim como estava, havia outros barcos com ele. Se você voltar uma página, nós chegamos ao capítulo de número 4. No verso 1 nos diz: outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e uma multidão tão grande se reuniu diante dele, que ele teve que subir no barco, e já no mar assentou-se com toda a multidão que estava em terra, em frente do mar, e daí então Jesus passou a ensinar-lhes. Parece que a narrativa aqui, quando Jesus termina a sua pregação, iniciada aqui no capítulo de número 4, versículo 1, imediatamente quando os discípulos ouvem essa convocação de Jesus, no verso 35, eles levam Jesus, eles deixam essa multidão maior e levam Jesus nesse próprio barco a qual eles sobem para pregar, e logo em seguida eles vão em direção ao cumprimento da agenda. Eles são obedientes à palavra dada pelo Mestre no verso de número 35. Só que quando chegamos no verso 37, olha o que ocorre. Nisso levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiam o barco, de tal maneira que ele já estava se enchendo. Essa tempestade aqui, ela surge de maneira inesperada. Eles, lembra, olha o contexto, esses homens que estão acompanhando Jesus, grande parte deles são pescadores, e eles eram habituados a pescarem nesse lago. Então, quando eles olhavam para as condições climáticas, eles diziam: olha, hoje não é muito bacana, não é muito bom, não é muito aconselhável nós sairmos para a pesca, porque o tempo está nos indicando que poderá se levantar uma tempestade muito forte e nos pegar nessa travessia, e nós corremos graves riscos de sermos mortos mediante essa tempestade. Mas é interessante que eles, apesar de pescadores experientes, eles não atentaram para isso. Não atentaram por quê? Porque Jesus deu uma ordem. É interessante que quem trabalha nessa questão do clima, observarmos isso, né? Então, o pescador, o profissional, ele não sai para pescar em noite de lua cheia, não é verdade? Quando o mar está revolto, ou o rio está revolto, o pescador experiente diz: olha, hoje tanto o mar como o rio, hoje não vai dar nada, não está o peixe, não é verdade? A pessoa que pilota um helicóptero, até mesmo quem pilota um avião, ou quem gosta de esportes radicais, tipo asa delta, saltar de parapente, fica observando ali a biruta, né? Como é que está a direção do vento, se está propícia ou não. Agora em mês de março, nós estávamos lá em Rondônia, tendo um período de divulgação também, e nós estávamos na cidade de Ouro Preto, onde lá tem um canto, um ponto para
realização de saltos de parapente. Aí a pessoa que nos levou, é muito conhecida lá na cidade, e conhece o responsável pelo clube ali da cidade, né? Aí perguntou: ei, pastor, o senhor encara aí um salto? Rapaz, se der, encara. Aí eu fui falar com o responsável. O responsável: poxa, não vai ser possível. Olha ali, ó, o tempo não está cooperando. Então não adianta te saltar que o tempo não vai ser favorável a nós, pode acontecer algum acidente. Eu não quero morrer agora, ainda tem uma agenda a cumprir, tá bom? Então vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas é interessante aqui que, enquanto eles estão fazendo essa travessia, inesperadamente levanta-se essa tempestade. E o interessante é que Jesus está no barco, mas olha o verso de número 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Uma coisa muito importante nós temos que aprender aqui nesse versículo de número 38. A primeira coisa é que nós observamos aqui no verso de número 38, algo muito importante na nossa cristologia, que nós defendemos. Nós cremos em um Cristo que é 100% humano. Nós não podemos obedecer plenamente a palavra do nosso bendito Redentor, passemos para o outro lado, não podemos realizar a obra missionária, não podemos plantar novas igrejas, não podemos formar líderes, se nós não tivermos o entendimento bíblico coerente acerca das duas naturezas do nosso bendito Redentor. Ao longo da história da igreja, a pessoa de Jesus Cristo, ela sempre foi atacada. Pelo menos duas coisas ao longo da igreja nós podemos observar: um ataque direto à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo, e também um ataque direto com relação à palavra de Deus. Esses dois importantes pilares da fé cristã sempre foram atacados ao longo da igreja, da história da igreja. No século V, vai surgir um camarada na história da igreja, ele era um bispo de Constantinopla, chamado Nestor, ou Nestórios, onde ele vai defender que Cristo, ele não era Theotokos, mas sim Cristo era Christotokos. Maria gerou tão somente a natureza humana de Jesus Cristo. Então, Nestórios, ele tinha uma dificuldade de crer, de entender que Cristo, na pessoa dele, habitava uma natureza humana, mas habitava também uma natureza divina. Depois vai surgir também uma outra heresia, chamada sabelianismo. Vai surgir também uma outra heresia, chamada docetismo. O docetismo, ele vai acreditar e defender que Cristo, ele não era divino, mas ele vai se tornar divino em decorrência do seu batismo. Quando Jesus é batizado, ouve-se aquela voz do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E ali, naquele instante, Deus adota Jesus Cristo como seu filho. Então, o docetismo também vai apresentar dificuldades com relação à humanidade de Jesus, a plena humanidade de Jesus e a plena divindade também de Jesus Cristo. E isso se arrastou ao longo da história da igreja. Nestórios, no século V, tanto no concílio de Éfeso, que vai ser confirmado no concílio de Calcedônia em 451, os concílios da igreja, eles condenaram essa heresia cristológica. Então, até mesmo hoje, no dia de hoje, infelizmente, no seio de muitas igrejas, nós temos crentes assim. Nós temos crentes docetistas, nós temos crentes nestorianos,
apolilarianos, sabelianos, que têm dificuldade em entender, em crer na plena divindade, na plena humanidade de Cristo, duas naturezas distintas, não confundidas, unidas, mas não separadas, em um só ser chamado Jesus Cristo. E aqui no texto nós presenciamos essa humanidade de Jesus. Ele está cansado, ele está dormindo, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus, ele foi tentado em todas as áreas, como eu e você, mas sem pecado, não cedeu a essas tentações. Nós presenciamos isso na humanidade do nosso Senhor, como presenciamos também a plena divindade do nosso bendito Redentor, como aqui no Evangelho de Marcos, repreendendo os espíritos imundos, tendo autoridade, poder e domínio sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre a própria natureza, como nós aprenderemos aqui. Então, os discípulos aqui, apavorados com a humanidade de Jesus, eles fazem essa pergunta. Então acordaram e me disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos que Marcos, ele não está escrevendo diretamente para mim e para você. Nós somos ouvintes secundários da palavra. Marcos está escrevendo para um público que não é cristão, um público romano, e essa época aqui no Evangelho de Marcos, a igreja, os cristãos, estão sendo brutalmente perseguidos por um imperador chamado Nero, que vai tocar fogo em Roma. Nessa época aqui, cristãos estão sendo jogados ao Coliseu para serem comidos pelas feras. Cristãos estão sendo brutalmente assassinados por gladiadores para a diversão de ímpios, impenitentes e profanos. Cristãos estão sendo queimados vivos, como tochas vivas, para a iluminação da cidade de Roma. Diz o historiador Flávio José que nessa época de Nero faltou madeira de tantas cruzes que foram feitas para a cremação de cristãos vivos na cidade. E possa ser que esses cristãos aqui que estão em Roma, estejam fazendo essa mesma pergunta que os discípulos estão fazendo, que fizeram para Jesus no barco. Possa ser que hoje, eu e você, as pessoas em nossa volta, estejam passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma crise, alguma dor, e nós também estejamos fazendo esta mesma pergunta para Jesus: mestre, não te importas que pereçamos? Quando eles fazem essa pergunta e vê Jesus dormindo, possa ser que na mente deles e na nossa passe a seguinte questão: será que Deus não se importa com os nossos dilemas, as nossas crises, as nossas aflições? Joseph Ratzinger, em 2006, ele esteve na cidade de Cracóvia e Auschwitz, na Polônia, os dois maiores campos de concentração de judeus, no extermínio dos judeus. E ele teve que, lá em Auschwitz e Cracóvia, ele teve que descansar. Para ele, como chefe da igreja romana, como Papa, ele não teve como fugir dessa realidade. E ele, no seu discurso, com uma voz embargada, ele vai falar o seguinte para Deus, iniciando a sua prédica: Senhor, onde estavas tu? Senhor, por que permitiste tal tragédia?
importastes com o sofrimento, com a morte, com a miséria dessas pessoas. E ele prossegue: onde estavas tu nesse momento da história? É importante nós sabermos que Deus sempre esteve e está no seu devido lugar. Ele está assentado no seu alto e sublime trono. Deus, não é que Deus seja um insensível, não é que Deus não se importe, não é que Deus não chore, não é que Deus não derrame uma lágrima concernente ao sofrimento e às atrocidades que o homem comete. O ponto teológico correto que entendemos é que Deus, Ele olha para todas essas atrocidades, sim, mas Ele não é a causa dessas atrocidades. Deus não foi a causa desse genocídio. Deus não é a causa e nem o responsável pelo fato da sociedade do mundo se encontrar na condição a qual se encontra. O responsável não é Deus, o responsável é o homem. E por outro lado também, Deus como soberano e como nosso Criador, Deus também, Ele não pode estar a todo momento se intrometendo na minha vida e na sua vida, se intrometendo no decorrer do curso da história, a qual Ele já preparou, Ele já escreveu antes da fundação do mundo. Porque se Deus ficar se intrometendo na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, Ele irá comprometer algo importantíssimo que Ele delegou para mim e para você, a minha e a sua plena humanidade. Nós somos tão humanos quanto Jesus Cristo. E Jesus Cristo é tão humano quanto eu e você. Jesus está se importando, sim. Jesus está vendo, sim, o que está acontecendo. Jesus aqui como Deus, Ele sabe, e sabe sim, que o mar está revolto. Ele sabe sim que os seus discípulos estão correndo risco de vida. Ele sabe disso sim. Porque o sono, o cansaço, eles não impedem de Cristo Jesus exercer a sua plena divindade, o seu pleno conhecimento soberano sobre tudo e sobre todos. No verso 39, e se nós observarmos aqui, irmãos, tem uma conexão também direta com Jonas, com o livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1, no verso 5, o que acontece? Jonas, ele ouve também uma convocação de Deus, vai até a grande cidade Nínive e prega contra ela. Ele ouve essa convocação direta de Deus, como os discípulos também ouviram essa convocação aqui do mestre. Passemos para o outro lado. Mas o que Jonas fez? Ele foi para Nínive? Não, ele foi para um porto, né? Comprou uma passagem, entrou no navio, e ele, o relato bíblico nos ensina que ele ia para Tarsis. Ele queria ir para longe da ordem, ele queria ir para longe do campo de atuação, ele não queria cumprir a convocação de Deus, diferente de Jesus Cristo. Jonas, ele é uma caricatura do profeta maior e do missionário maior que viria, Cristo Jesus. Cristo, ao atender o chamado do Pai, ele não foge da convocação, muito pelo contrário, passemos para o outro lado, vamos até os outros povoados, vamos até lá, porque eu tenho que pregar, porque para isso é que eu vim.
verso 39, nós aprendemos: e ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Precisamos aprender algumas coisas aqui. Quem é este Cristo divino, humano, que exerce essa autoridade agora sobre a natureza? Vamos ver algumas passagens, por favor. Abra no Salmo 65, versículo número 7. Salmo 65, versículo número 7. O que sossega o ruído dos mares, o ruído de suas ondas e o tumulto das nações. No Salmo ainda 89, versículo de número 9, vamos acompanhar. 89, verso de número 9. Tu tens o domínio sobre a fúria do mar, quando se levanta as suas ondas, tu as aquietas. Vamos ler ainda o verso de número 104, Salmo 104, verso de número 7. 104, 7. A tua repreensão fugiram, ao som de teu trovão apressaram-se. Prosseguindo ainda no Salmo 107, no verso 23, olha o verso número 23. Salmo número 107, verso de número 23. Os que descem ao mar em navios e fazem negócio nas muitas águas, eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas, porque falou e ele fez levantar um vento tempestuoso que encrespa suas ondas, sobem aos céus, descem os abismos, suas almas esvaecem sob o peso do mal. Tremam e titubeiem como ébrios, pois toda a sua perícia é inútil. Então clamam ao Senhor em sua angústia e os livra das suas aflições. Muda a tempestade em sossego e acalma as suas ondas. Então se alegram porque se acalmaram, e assim os guia ao porto que desejavam. Fazendo aqui a luz da revelação da Escritura, o que nós aprendemos? O que esse salmo aqui ele vai nos ensinar? Quem levantou essa tempestade? Conforme o salmo que nós lemos, o próprio Senhor. É o próprio Cristo. O Cristo que está dormindo. É Ele quem levanta essas ondas. É Ele quem faz o lago da Galileia ficar revolto. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer ser glorificado. Porque Ele quer demonstrar aqui para os seus discípulos. Lembra a questão do discipulado? Ele quer ensinar para os seus discípulos, como quer também ensinar para nós nessa noite, uma lição prática, bem prática. Eu sou Deus que acalma as tempestades. Não só que acalma as tempestades. Eu sou Deus que governa a história da sua vida. Eu sou Deus que estou cuidando detalhadamente da sua vida. Eu é que dou a ordem para atravessarmos. Eu, soberanamente, é que crio também os obstáculos para o meu povo, para que o meu povo creia na palavra que saiu da minha boca. Então as ondas se levantam. Eles imploram: mestre, não te importas que pereçamos. E Jesus então se levanta, repreende o vento. Então o vento se aquietou e houve grande bonança.
Jesus, ao repreender isso aqui, é como se você pegasse um copo com água, mexesse nesse copo, imediatamente, quando você para de mexer esse copo, as águas, elas não vão ficar calmas imediatamente, não é? Quando passa um tufão ou um ciclone pela beira-mar, o mar, quando o tufão passa, o mar não fica logo de imediato calmo, vai demorar alguns dias, não é verdade? Mas aqui não. Quando Cristo deu a ordem, imediatamente as águas acalmaram-se de imediato, porque Ele é o Senhor sobre a natureza, Ele é o Criador dessa natureza. E o interessante é que no 40, Jesus, Ele dá uma reprimenda aos seus discípulos. Jesus lhe disse: por que são tão medrosos? Como é que não tendes fé? Esse versículo é um versículo muito interpretado de maneira muito errada. Possa ser que você já tenha ouvido: olha aqui, olha Jesus aqui repreendendo, como é que não tendes fé? Exerça a sua fé. Diga para essa tribulação ir embora, diga para as ondas cessarem, diga para esse mal sair. Não é isso que o texto está nos encorajando a fazer. O que o texto está nos encorajando a fazer? Quando Jesus diz assim: como é que não tendes fé? Fé em quê? O versículo 35 vai nos responder. Passemos para o outro lado. Jesus havia dado uma ordem. Passemos para o outro lado. Uma aplicação bem simples, para nós entendermos: estar em Cristo, em sua presença, não significa, queridos, que não teremos tempestades no decorrer da nossa caminhada. Teremos. Porque Cristo já nos deu uma ordem. Ele já nos tirou do império das trevas, já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sim, Ele já nos deu a ordem: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Sim, mas isso não significa que não enfrentaremos tempestades. Não existe esse cristianismo onde eu e você nos convertemos e Cristo nos coloca em uma cápsula hermética, protegido de tudo e de todos. Esse é um falso Cristo. Porque o Cristo verdadeiro, Ele nos revela: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A orientação bíblica, conforme Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos. Ainda que os montes se ergam, ainda que a água do mar e o mar se levante como um rebelde, o que Jesus diz na sua palavra? Que Ele repreende todas essas fúrias. Ele vai nos levar, assim, conforme o Salmo 107 que nós lemos, ao porto desejado. Deus, Ele nos prometeu, sim, uma chegada certa e segura, mas Ele não nos prometeu uma viagem sem turbulências. Ele não nos promete isso. O que Ele nos promete na sua revelação é que, ainda que eu e você venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Essa é a promessa do bom pastor. O bom pastor estará conosco, não importa quais os momentos. Ele sempre estará conosco, nos apacentando e sempre nos encorajando a exercer a nossa fé no que saiu da sua boca. Jesus havia dito: passemos para o outro lado. Ele tem uma agenda para cumprir do outro lado. Ele levanta
essas ondas bravias, para que os discípulos exercessem a sua fé. O nosso mestre falou: passemos para o outro lado. O nosso mestre tem uma agenda a cumprir do outro lado. Então essas ondas não nos submergirão. Nós não iremos perecer, por mais que aparentemente o nosso mestre esteja dormindo. Ainda que aparentemente o nosso mestre não esteja se importando com toda essa situação, mas o nosso mestre falou: passemos para o outro lado. Assim como o nosso mestre falou, para você que não é ainda convertido ao Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso saiu da boca do nosso mestre. Nosso mestre falou também: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a palavra do mestre. E o mestre convoca você também nessa noite a exercer a sua fé e colocar a sua fé na palavra bendita de Deus. É crer na palavra, e a palavra é Cristo, porque em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação, não apenas das tempestades da vida, mas só há salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta apenas eu e você estarmos pedindo socorro por problemas físicos. Nós temos um problema maior a ser resolvido. Nós temos um problema que somente Cristo pode resolver. Nós temos um DNA complicado que só Cristo conhece, que nem eu e nem você compreendemos e sabemos profundamente, mas Cristo sabe. Cristo sabe, Cristo conhece, porque Ele é o nosso Criador. E somente Ele tem a capacidade de reorganizar esse DNA, reorganizar a sua vida, trazer a sua vida de volta para o eixo de Deus, para o caminho de Deus, para a comunhão com Deus. É somente Cristo, não é para os nossos esforços. Nada depende do homem, tudo depende de Deus. É somente pela bendita, soberana e graciosa graça de Deus, vindo ao nosso encontro, transformando o nosso ser, gerando a fé redentiva, abrindo os olhos do entendimento, que nós podemos ter esse encontro com esse Cristo soberano e poderoso, que a Escritura nos revela. Então Jesus diz aqui: porque são medrosos, como é que não tendes fé? Eles se apavoraram muito e disseram uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Voltando para Jonas, abra sua Bíblia em Jonas, por favor. Jonas. Capítulo 1. Olha o verso 10. Então aqueles homens temeram sobremaneira e lhe disseram: por que fizeste isto? Porque eles sabiam que fugia da presença do Senhor, pois lhes declararam isso. E lhe disseram: o que faremos contigo, para que o mar se nos aquiete? Porque o mar se ia embravecendo mais e mais. Ele lhes respondeu: tomai-me e jogai-me no mar, e o mar se aquietará.
porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Um ponto aqui. Olha o profeta depressivo. Jonas é um profeta depressivo. Aqui ele pede a morte, e lá no final do livro, após os ninivitas serem alcançados pela bendita graça de Deus, o que ele pede para Deus pela segunda vez? É melhor a morte do que o viver. Olha aqui um missionário que não atende à convocação de Deus. Olha aqui o que o missionário ele tinha que fazer. Em vez de se pedir de ser lançado para o mar, ele tinha que exercer a sua obediência à ordem de Deus. Ele tinha que cair ali de joelhos, confessando o seu pecado, pedindo para Deus ter misericórdia da própria vida dele e da vida daqueles marinheiros. Mas ele quer fugir do problema, ele quer ser lançado ao mar, porque ele não quer cumprir a agenda que Deus havia proposto para ele. E o interessante aqui no versículo 13, versículo 14, olha lá. Então clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te agora, Senhor, que não pereçamos nós por causa da vida deste homem, nem ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, tem feito conforme o teu beneplácito. Esses homens pagãos aqui, eles têm muito mais temor de Deus do que o próprio profeta, por incrível que pareça. Esses homens aqui, eles demonstram ter muito mais entendimento de Deus, porque eles falam: porque tu, Senhor, tem feito conforme o teu beneplácito. Eles entendem que Deus é quem levantou aquela tempestade ali. Deus tem uma agenda a ser cumprida em Nínive, através do profeta. Então eles pegaram Jonas e o jogaram no mar, e o mar se aquietou no seu furor. Estes homens temeram ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mas no 17, vem a providência. Mas o Senhor prepara um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Cristo é um profeta maior que não vai ser tragado por 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas ele vai estar por 3 dias e 3 noites, sim, num sepulcro, morto, mas após o 3º dia, ele ressuscita glorioso, ele ressuscita vitorioso, para triunfar sobre todos os inimigos, sobre toda a natureza, sobre toda a rebeldia, e comissionar o seu povo a cumprir a agenda que ele fez pelo seu próprio beneplácito antes da fundação do mundo. Esse Cristo que esses homens aqui, os discípulos, estão apavorados. Quem é este? Esse Cristo é o próprio Deus. Esse Cristo é o Deus do profeta Jonas. Esse Cristo é o Deus dos discípulos. Esse Cristo é o meu Deus e o seu Deus. É a mesma pessoa, é a mesma divindade, é a mesma autoridade que Jesus está exercendo aqui. Esses discípulos fazem essa pergunta: mas quem é este? Falta-lhes conhecimento. É o interessante que o milagre ele não gera isso em nós. É importante nós observarmos isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos 8, 29. Marcos 8, versículo de número 29. Ele continuou perguntando: e vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Em Mateus, Jesus vai dizer: bem
bem-aventurada és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Só saberemos de fato quem é este, se Cristo se revelar a mim e a você. Você só pode professar Cristo como seu único e suficiente Salvador, se Ele, pela sua infinita graça e bondade, revelar-se a você. Se Ele desvendar os olhos do seu entendimento. Se Ele, através da pregação do Evangelho, do agir do Espírito Santo, gerar fé redentiva no seu coração. Ajudar você a crer. Ajudar você a confessar com a sua boca que Ele é Senhor. Você pode presenciar inúmeros milagres. Você pode presenciar mortos sendo ressuscitados. Tempestades sendo acalmadas. Mas se Cristo não iluminar o seu entendimento, se Cristo não lhe alcançar com uma graça redentiva, você vai morrer nos seus delitos e pecados. É a graça quem nos alcança. É essa iluminação do Espírito Santo que nos dá esse entendimento e faz com que a gente mude o nosso discurso. Nós não falamos, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós iremos falar: esse é o meu Redentor, esse é o homem que morreu por mim, esse é o pleno Deus, Cristo Jesus, que pagou a dívida pelo meu pecado na cruz, no Calvário, que ressuscitou para a minha justificação. É esse Cristo, humano e divino, quem nos salva plenamente. É esse Cristo, humano e divino, que exerce poder sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os demônios. É esse Cristo, humano e divino, que dirige a minha vida e a sua. É esse Cristo, humano e divino, quem governa a sua igreja, quem dá ordem para o seu povo: passemos para o outro lado. É esse Cristo, humano e divino, que se relaciona conosco, que nos agracia, que nos abençoa e que nos leva a essa atitude não de incredulidade, conforme Hebreus 3, de 17 a 19. Aquela geração não pôde entrar no descanso de Deus, porque não creu na palavra que saiu da boca de Deus. E nós, Deus também preparou para nós um descanso. Mas Ele pede para mim e para você que creiamos na palavra que saiu da sua boca. Estás cansado? Creia na palavra do Mestre. Creia na palavra de Cristo. E assim a alma cansada encontrará descanso na pessoa do Redentor, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Graças te damos, Senhor Deus. Pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos ajude a crermos plenamente na tua humanidade, mas cremos também plenamente na tua divindade. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque aqui o Senhor nos dá o pleno exemplo das tuas duas naturezas, agindo, trabalhando plenamente, distintamente, para a glória de Deus Pai. E nós oramos, ó Deus, nessa noite, que através do teu Espírito, o Senhor trabalhe no coração da tua igreja. O Senhor nos encoraje a crermos no que saiu da tua boca. Passemos para o outro lado. Que a tua igreja aqui, meu Deus, igreja presbiteriana conservadora, meu Deus, creia no que saiu da tua boca.
atenda às tuas convocações, não por obrigação, mas por livre graça. Ó Pai amado, atenda a tua convocação, meu Deus, e passe além fronteiras, fazendo discípulos, glorificando a Deus, espalhando a tua glória, as quatro partes deste mundo, meu Deus, para que Cristo seja por em todos. Nós te louvamos por essa noite. Ministra no coração do teu povo graça, ânimo, coragem, destemor, segurança na bendita palavra. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus.